Olá, amigas e amigos. Estamos aqui para mais uma edição do Radar 15 da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Eu gostaria de começar abordando os primeiros indicadores oficiais que estão sendo divulgados sobre a performance da indústria, no geral, e em particular da indústria têxtil e confecção. No ano passado, como já mencionado, a indústria têxtil fechou o ano oficialmente falando com um pequeno crescimento, cerca de 1%, mas a confecção com uma queda grande, em torno de 7%. E o varejo também caindo em torno de 4%, 5%. Nesse início de ano, olhando para os 12 meses acumulados, a indústria têxtil apresenta um crescimento de 1,8%, base fevereiro de 2024, mas a confecção, apesar de ter reduzido a perda, ainda está no negativo, pouco mais de 5%. Isso é reflexo de várias situações, o consumo ainda não decolou efetivamente, a indústria têxtil, além de atender com insumos a indústria do vestuário, ela atende outros segmentos da economia e faz com que haja um pouco dessa discrepância entre um setor e outro, coisa que no passado eles andavam muito juntos. Um dos problemas maiores para afetar o resultado da confecção, sem dúvida, continua sendo essa imoralidade de não termos o equilíbrio concorrencial tributário, onde as plataformas internacionais acabam tendo um tratamento privilegiado ao não pagar os impostos federais em encomendas de até $50. Para isso, nós continuamos lutando arduamente, junto com outras instituições, como a BVTEX, para que se imponha a isonomia tributária necessária e devida. Nós temos que dar sinais positivos para aqueles que investem no Brasil, que acreditam no país, que empregam pessoas, que geram renda e riqueza para a nossa nação. Mas esses resultados dos primeiros 2 meses do ano eles são auspiciosos, mas não podemos dar de barato que eles significarão um ano brilhante. Por quê? Porque, apesar dos indicadores de emprego, de renda, de dinheiro na economia por conta das eleições municipais, a continuidade dos programas sociais, mostrarem um copo meio cheio, ou seja, uma perspectiva de uma retomada do consumo ao longo deste ano para itens do nosso setor, não podemos deixar de observar que a falta de isonomia tributária em cima das plataformas internacionais e o crescimento das importações chamadas convencionais pelos contêineres por vias aéreas continuam ocorrendo. Então, mesmo que haja um crescimento de consumo, nós temos que avaliar aquilo que ficará capturado pela indústria nacional e aquilo que eventualmente vai escapar para atendimento via importados. Como temos dito em várias ocasiões, nós não temos uma visão autárquica do país, mas nós temos uma visão de competição justa, correta e leal, ao mesmo tempo em que temos que trabalhar diuturnamente para reduzir o chamado custo Brasil, que nos é imposto por questões de empregabilidade, infraestrutura deficiente, insegurança jurídica, uma série de elementos que juntos somam cerca de 1,7 trilhão de reais, 1,7 trilhão de reais a mais por ano, quando comparado com a média dos países da OCDE. Ainda voltando para os indicadores de início de ano, a nossa pesquisa primária, que é feita junto aos associados e não associados, indicou no mês de março, que ora acabou de se findar, o maior percentual de perspectiva positiva e uma realidade melhor, considerando os últimos 13 meses. 63% das respostas se deram numa visão favorável para o estado atual e a perspectiva futura. Olhando para trás, esse índice é o dobro do que nós tivemos em março do ano passado, ou algo parecido. Então, olhando para tudo isso que está sendo divulgado pelo IBGE, por outras instituições, mais a nossa pesquisa primária, há que se considerar que há uma perspectiva de uma melhoria ao longo do período. Mas, como falei anteriormente, isso vai depender de como vão se comportar as relações com o mundo, e um mundo cada vez mais complexo, com mudanças geopolíticas que acabam gerando mudança no fluxo de negócios e de comercialização dos produtos. Um outro tema que nós estamos tratando com muito afinco é a chamada desoneração da folha. Em breve, previsto dia 14, teremos
a apresentação do relatório da relatora, a deputada Ana Ortiz, sobre o posicionamento dela ao projeto de lei que o governo enviou, onde ele propõe algo absolutamente distinto do que foi aprovado na Câmara e Senado em 2023. Então, toda a nossa ação, junto com os outros 16 setores que estão incluídos nessa agenda, é para que preserve-se aquilo que foi aprovado pela Câmara e Senado em 2023 e não haja uma mudança de regra, como propõe o governo federal. Ir contra o menor custo do emprego no país é ir contra a geração de empregos de qualidade e ir contra a formalidade. Esse é um outro assunto muito sério, que ao lado do combate a essa desigualdade tributária que nós temos na relação com as plataformas internacionais, nós temos que tratar também dentro do mercado local, porque há um nível de informalidade que prejudica as atividades formais e que nos leva a ter uma concorrência desleal praticada dentro do Brasil. Assuntos também que começarão a ganhar muito contorno e muito debate e embate será quando da chegada no Congresso Nacional da proposta das leis complementares tratando da reforma tributária. Como todos sabem, no ano passado foi aprovada a lei geral, mas agora vem os detalhes. E nesses detalhes, muitos daqueles que se sentiram prejudicados na discussão anterior tentarão colocar as suas posições e prevalecer aquilo que eles entendem que é o mais correto. Entendendo que aí estamos falando de impostos seletivos, estamos falando de cesta de produtos que serão desonerados, e a verdade é que quanto mais exceções tivermos, maior será a alíquota referencial do chamado IVA, que é um IVA dual, o IBS e o CBS. E quanto maior for essa alíquota do IVA dual, mais propensão teremos à evasão fiscal. Então, é preciso encontrar um meio termo. Sabemos que no Brasil de hoje, nenhum de nós conhece exatamente quanto está pagando de impostos, o consumidor não sabe. Sabemos que é muita carga tributária, sabemos que o retorno que nos é dado é um retorno insuficiente para essa carga tributária, mas o IVA vai ter um condão de trazer aí uma transparência, o condão de trazer uma desoneração dos investimentos, o condão de devolver os créditos acumulados, o condão de eliminar esses acúmulos que afetam as exportações e por aí afora vai caminhando para recolhimento no destino, o que vai reduzir o impacto dessa guerra fiscal que nós temos também dentro do país. Então, a agenda relacionada ao combate a essa situação desigual de $50, ela continua em curso, com campanhas, com cartas, e semana próxima, eu estou falando aqui numa sexta-feira, dia 5 de abril, na semana próxima está previsto ter uma reunião do Concefaz e do Confaz, e tanto nós quanto a BVTEX estamos falando com secretários de Fazenda de todos os estados da Federação e do Distrito Federal para que apoiem o aumento do ICMS cobrado sobre essas pequenas encomendas até $50. Por quê? Porque o ICMS cobrado hoje, isso foi um avanço da lei da remessa conforme, é de 17%. Só que o ICMS que nós pagamos, na maior parte dos estados, é maior do que os 17%, o que traz, de novo, uma desigualdade concorrencial. Então, nosso objetivo é que o ICMS vá a 25%, que seria o permitido e o que já ficou mais ou menos consensuado como um percentual que os secretários de Fazenda concordariam em fazer avançar. É óbvio que existe oposição, existe a preocupação com a opinião pública, e isso nós temos que trabalhar para mudar, mostrando claramente que a pequena vantagem ou eventual vantagem de hoje pode significar o desemprego amanhã. E principalmente por se tratar de uma vantagem que é obtida não por um modelo de negócio efetivamente muito melhor ou por outras questões. Isso nós não podemos discutir. Modelo de negócio é modelo de negócio, as condições de produção em cada país, nós temos que trabalhar para reduzir o custo do Brasil, combater, como está fazendo na Europa, questões relacionadas a trabalho escravo, trabalho forçado, questões do meio ambiente que possam prejudicar aqui dentro o produtor local, que tem que seguir uma série de regras, mas a verdade nua e crua é que esses 17%, apesar de ter sido uma evolução, está aquém daquilo que as empresas pagam na maior parte dos estados, ou melhor, o consumidor paga na maior parte dos estados ao adquirir um produto da nossa categoria de produção. Então, são agendas diversas
entre outros projetos que estão no Congresso Nacional, que nós atuamos recorrentemente. Quanto à agenda dos acordos internacionais, nós temos aí mantido agendas permanentes e periódicas junto com a CNI, junto com as autoridades constituídas, porque o grande acordo União Europeia-Mercosul ele continua engasgado, ele continua travado. Teremos eleições do Parlamento Europeu esse ano, isso altera totalmente as condições de negociação, porém, as negociações técnicas continuam, o que é muito bom, porque a política é uma coisa, as negociações técnicas são outras. Você pode politicamente querer e as negociações técnicas não andarem a contento. Mas se você consegue fazer avançar as negociações técnicas, se há uma decisão política, a decisão e a implementação seria muito mais rápida. Outro acordo que nós estamos tratando, já falei anteriormente, é com o EFTA, que são países menores, Suíça, Noruega, Liechtenstein, mas que também interessa, que são mercados com poder aquisitivo elevado, que podem abrir oportunidades para a nossa indústria, ao mesmo tempo em que serve de exemplo para a própria União Europeia, o Brasil se movimentando e avançando em outros acordos, apesar do nosso grande interesse em fechar esse acordo com a União Europeia, um mercado consumidor de quase 500 milhões de pessoas. Queria também lembrar a todos, já caminhando para o final, que já estamos aí a pleno vapor cuidando do Congresso Internacional ABIT 2024, que vai acontecer nos dias 30 e 31 em Salvador, e a temática vai ser o Brasil no mundo e o mundo no Brasil. Gostemos nós ou não, o nosso mercado ele não é mais um mercado proprietário de quem está aqui instalado, produzindo, gerando emprego e renda. Nós interagimos com o planeta. Somos uma grande economia produtiva na área de têxtil e confecção, entre os 5, 6 maiores do mundo, mas temos uma participação modesta no comércio internacional. As razões são conhecidas, de novo, custo, falta de acordos, etc. Mas, por outro lado, nós não podemos perder de vista que nós vamos ter que avançar nessa agenda internacional para ampliar os nossos mercados. Por mais que o nosso mercado interno seja grande, é muito maior o mercado mundial, ou pelo menos o mercado da União Europeia, com o mercado do Mercosul, enfim, mercados que se expandem e que nos permitem avançar nessa linha. E fico muito contente de anunciar que tivemos aprovado e renovado o nosso acordo, o nosso programa Tex Brasil, em parceria com a Apex, que é um programa que tem mais de 20 anos e que cuida justamente da internacionalização dos negócios brasileiros, que participação em feiras, com suporte financeiro, com suporte técnico-tecnológico, com suporte de relacionamento, e tudo isso criando um ambiente que nos permita ter de forma estruturada uma agenda internacional que não é pequena, sendo um dos setores da casa que mais tem investimentos, não só para as questões ofensivas de conquista de mercados, também como as questões de legítima defesa comercial. Um outro tema que tem ganhado aí uma dimensão enorme e que, de novo, não tem, é uma jornada longa, é a agenda ESG, pode parecer aí um lugar batido, mas cada vez mais esse assunto se expande para as negociações internacionais e nós que estamos participando de vários grupos do EV20, que é o Business 20, que roda em paralelo com o G20, o Brasil preside aí esse ano o G20 e culmina com a reunião de novembro. Essa é uma agenda que na próxima reunião do Conselho do mês de abril nós faremos uma apresentação ampla mostrando exatamente onde estamos, onde nós estamos mais focados, onde nós estamos atuando de forma mais intensa. E falando em reunião do Conselho de Administração da ABIT, que vai ocorrer no dia 25 de abril, lembro que nós teremos aí uma apresentação muito importante sobre inteligência artificial aplicada na indústria e diretamente de Frankfurt, da TechTextile TexProcess, uma apresentação também da equipe do Senai CETIC sobre o que há de mais moderno e mais interessante nesta feira que envolve tecnologia, processos, matérias-primas e outros elementos que importantes para a nossa competitividade. Então, eu procurei dar um panorama geral do que a gente está vendo, e o mais importante, evidentemente, para todos nós é se o mercado vai andar ou não vai andar. Ele ainda não andou de maneira forte, mas temos aí essa visão de um copo meio cheio, meio vazio, fatores que são propulsores do crescimento do consumo, mas a visão do lado mais vazio é quem vai atender essa demanda, que temos que ser nós. Nós com a nossa qualidade, com a nossa capacidade de atendimento, com a nossa tecnologia, com o nosso design, com a nossa comercialização adequada, com o nosso serviço prestado aos nossos clientes. Então, fico por aqui, até um próximo Radar 15 e muito sucesso a todos.